Hoje nós vamos estudar o 12º capítulo do livro Deus e o Universo, né? Nós já estamos no meio desse estudo e hoje nós vamos falar dos 3 aspectos da substância. É um capítulo de Ubaldi que vem completar uma série de conceitos já lançados. Uma série de conceitos já lançados em outras obras. E na introdução deste capítulo, Ubaldi faz um resumo de tudo que foi apresentado até então, né? Um pequeno resumo, um rápido resumo do caminho que percorremos até aqui, diz ele, né? Orientemo-nos antes de passar adiante. Nós não vamos nos ater a todos os conceitos semeados ao longo de todos os capítulos que já estudamos, mas vamos repassar, né? Ele começa com um conceito central, que é o esquema do ser, o eu sou. Este é o ponto que ele vai partir para nos explicar a queda do espírito. O eu sou é o modelo fundamental da existência e do universo. O universo é um grande eu sou e todos os fenômenos que o universo abarca são baseados no eu sou. Todos dizem eu sou, o átomo, a molécula, a célula, né? Os mais diminutos seres da Terra e aos mais superiores como nós, né? Tudo é expressão de um eu sou, né? Então daí ele parte para o fenômeno do egocentrismo, que seria então o princípio através do qual Deus cria, né? Deus cria pequenos eus, frutos do seu grande eu, que são centros de convergência de interesses, formando então o que Ubaldi chamou de egocentrismo, né? E em base a este princípio, nós tivemos a liberdade de desvirtuá-lo. Então, parte dos seres criados por Deus tiveram a intenção de desviar o egocentrismo, excedendo os seus limites, querendo ser mais do que éramos, né? Como diz Ubaldi, então muitos deuses menores quiseram ser deuses maiores e os fundamentos do universo foram abalados, né? E esses espíritos então contraíram e geraram o nosso universo, geraram a matéria, a energia, o espaço, o tempo, e aqui nós estamos presos nessas medidas que são produtos de uma queda, de uma contração, né? Isso tudo nós viemos estudando ao longo dos capítulos precedentes, né? Daí então o nascimento do mal e da dor, as consequências desse desmoronamento espiritual, desta queda espiritual, foi o surgimento de uma série de princípios que não fazem parte original da criação divina, como o mal e a dor, né? A morte, a destruição, e o simples fato de termos corpos já indica que nós estamos participando de uma certa anomalia, não é? E não daquilo que é normal ao Filho de Deus. Então Ubaldi, ele nos delineou a visão do grande ciclo de desmoronamento e reconstrução do universo, ciclo em 2 fases inversas e complementares, involução e evolução. Então esse é um esquema fundamental de Ubaldi, através do qual nós vamos explicar tudo que funciona na nossa realidade. Todos os fenômenos serão filhos deste ciclo que se compõe de 2 fases, uma fase de contração, uma fase de expansão, uma fase de destruição, uma fase de reconstrução, né? Portanto, nesse universo tudo vai nascer, desenvolver, crescer, reduzir, minguar, morrer, destruir-se para reconstruir-se, né? Então este ciclo que faz parte do nosso universo, do qual participam as estrelas, os astros, as galáxias e os seres vivos, né? Porque tudo está subordinado a esse ritmo de surgimento, desenvolvimento, maturidade, né? Decaimento, morte, destruição, para recomeçar estes ciclos. Então os ciclos de reconstrução, desmoronamento e reconstrução vão explicar-nos tudo o que existe. Portanto, a evolução, que é um ciclo de reconstrução,
é uma reação a um ciclo de contração, a uma fase de contração, né? O balde nos fala da perfeição do sistema. O sistema agora para o balde, né, segundo o balde, vai crescer aos nossos olhos, é a dimensão divina, é o absoluto, onde o Espírito vive em plenitude, onde não há existência de espaço, de tempo, de matéria, de energia, é o reino da eternidade e da infinitude, né? E nós já aprendemos que a eternidade não é um tempo que não acaba nunca, mas é a não existência do tempo, né? E a infinitude não é um espaço sem limite, é a não existência do espaço, né? Então este é o sistema, é o reino divino, é o campo de expressão do divino, é um mundo absolutamente perfeito, onde se vive uma felicidade integral e onde o Espírito existe numa plenitude inimaginável, né? É para lá que nós estamos indo, porque é de lá que nós viemos. Então o balde nos explica que esse universo original, esse universo puro, se deteriorou no nosso universo, que é o universo que existe então com propriedades opostas ao universo original, né? O nosso universo é o universo da desordem, do caos, né? Onde existe a destruição, a morte, a infelicidade, a dor, e esses não são fundamentos do universo original. Então o balde chamou o nosso universo de antissistema, né? Mas esse antissistema é provisório, é temporário. Com a evolução ele vai desaparecer e vai ser reintegrado ao sistema original, retornando então ao universo divino a sua perfeição original, o erro e a sua correção. O sistema é tão perfeito, diz o balde, que permitiu-nos errar, permitiu-nos fazer escolhas equivocadas, das quais nasceram a dor, a morte, a destruição, mas o sistema ele tem inserido em si o mecanismo de recuperação e de salvação, né? Então nada se perderá, tudo retornará à sua perfeição original. Portanto, nós estudamos assim o transformismo universal através da destruição do antissistema e a reconstrução do sistema. É o processo que nós estamos vivenciando. Então nós estamos participando de um processo em que a gente destrói falsos valores em nós, né? São os valores da inferioridade, da animalidade, da bestialidade, né? Os valores do ego, né? Do egoísmo. Isso tudo está sendo destruído em nós para se transformar em perfeição. Não é, na verdade, um processo de eliminação, mas um processo de transformação, porque nada se cria como nada se destrói, tudo se transforma na natureza divina. Então nós estamos transformando os nossos potenciais equivocados em atributos puros, essenciais e divinos, né? Que é o processo da evolução. E, enfim, o último conceito que o balde nos trouxe foi o de sublimação, que é o retorno à plena felicidade do sistema. Sublimação, então, é nós transformarmos todos os nossos falsos valores em valores reais e divinos e, com isso, participarmos do universo das essências puras, né? O universo divino. Então esse é um rápido resumo de tudo que foi dito até agora. E nesse capítulo então o balde vai nos introduzir no estudo da trindade da substância, que nós já havíamos estudado na grande síntese, né? O aspecto ternário da substância, mas agora nós vamos estudá-lo sobre o aspecto da queda. E o balde começa suscitando para nós o prólogo do Evangelho de João, né? A introdução solene do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos aí introduzido o aspecto ternário da substância, ou a trindade divina, né? Nós a reconhecemos aí, né? Em Deus, o Verbo
e a criação, as coisas feitas por Ele. Aí nós enxergamos a Trindade, a famosa Trindade divina, né? O Criador, o Verbo, a criação, que nós vamos entender como o Espírito, o Pai e o Filho, né? Vocês vão ver que nós vamos inverter a tradicional Santíssima Trindade que herdamos da tradição católica, né? E vamos compreender que o Espírito é que é o fundamento da Trindade, do qual deriva o Verbo e a criação, né? O Balde cita para nós este antigo aforismo délfico, dizendo-nos, né, que assim como é o macro, assim é o micro. Então tudo é uma cópia de um modelo único, tudo se deriva de modelos únicos, né? Isso está escrito lá no famoso aforismo délfico: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhece o universo e conhecerás a ti mesmo. Porque os fundamentos que fazem o universo são os mesmos fundamentos que nos fazem. Os mesmos princípios que geram galáxias, estrelas e mundos são os mesmos princípios que nos criaram, nos mantêm e nos fazem funcionar, né? Só recordando com vocês que esses aforismos délficos estavam escritos num pórtico em um templo que existia na cidade de Delfos, uma cidade da antiga Grécia, né? E esse templo era dedicado a Apolo. O templo de Apolo, ele tinha lá 7 famosos aforismos que estavam escritos nos seus pórticos, né? Então, esse é um dos mais famosos, né? Conhece-te a ti mesmo, e ele reverberou na história simplesmente na sua primeira parte, porque foi difundida por Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, mas o aforismo completo é assim, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhece o universo e conhecerás a ti mesmo. Esse é o aforismo completo, né? Tá certo? E também, por curiosidade, né? O templo de Delfos, dedicado a Apolo, ele ficou famoso porque lá existiam as chamadas pitonisas. As pitonisas eram, na verdade, médiums, né? Elas aspiravam vapores, não se sabe ao certo que vapores eram estes, e elas entravam em transe e transmitiam mensagem de Apolo para os consulentes. Os consulentes normalmente eram pessoas importantes da sociedade grega e também das vizinhanças, eram reis, príncipes, que ali compareciam para se aconselhar com Apolo. Então a pitonisa, em transe, ela transmitia mensagem aos seus consulentes, e essas mensagens eram muito especiais porque elas eram ditas em versos, e eram muito bonitas, dizem, né? Eram versos ditados pelas pitonisas. Elas eram chamadas assim porque dizia-se que existia ali uma serpente que guardava o templo de Apolo, a serpente chamada Piton, né? E daí essas médiums eram chamadas de pitonisas. Esse famoso templo foi destruído no século IV da era cristã, né? Pelo imperador romano Teodósio, no século IV, já, né, assumindo o cristianismo. Ele foi destruído completamente, e nós temos notícias do templo de Delfos apenas nos relatos históricos, né? Por que o Balde nos diz isso? Porque ele está dizendo que há um modelo de funcionamento no nosso universo e de funcionamento em nós mesmos, que é o mesmo modelo do todo, é o mesmo modelo do Criador. Da mesma forma que o Criador funciona, nós funcionamos, né? Todas as coisas funcionam, porque o que está em cima está embaixo, né? O macro é igual ao micro, o micro repete o macro. Então nós funcionamos com uma maneira de existir, de ser, né, que é uma cópia de um esquema maior, digamos assim, né? E por isso o Balde cita essa passagem do templo de Delfos, né? Então aqui o Balde nos explica como é que nós criamos, como é que o micro-universo do qual pertencemos funciona,
Nós funcionamos igual o maco. Nós funcionamos em base a uma trindade de valores, né? Nós somos Criador, Verbo e criatura. E tudo que vamos criar, nós fazemos seguindo essa sequência. Primeiro a ideia, depois a ideia em movimento, enfim, o produto, né? O resultado daquela intenção, daquele desejo, daquele fluxo de criação. Isto é claro, ninguém cria uma casa ajuntando um monte de materiais, né? Em absoluto, ele vai primeiro nutrir essa casa no campo das ideias, vai procurar um arquiteto, né? E vai meditar naquilo que quer, vai criar no plano das ideias, no plano ideoplástico, a sua concepção, né? Que depois ele vai movimentar forças, né? Forças econômicas, forças humanas, né? Vai movimentá-las para concretizar a ideia e a sua casa então aparecer pronta diante dos seus olhos. Assim nós criamos, mas ninguém se pergunta por que criamos assim. Porque nós seguimos um modelo que é divino, né? Que é uma atuação em 3 aspectos, né? A fase criadora, a fase da ação e a fase do produto daquele fluxo, né? Deus cria assim. Mas há uma diferença fundamental entre o nosso processo de criação e o processo de criação divina, né? Nós não paramos para pensar nisso, evidentemente, né? E se eu perguntar a vocês não vão saber qual que é a grande diferença, né? Existe uma diferença fundamental que é o tempo, porque nós fazemos isso sob a ação do tempo, e para Deus não, Deus está fora do tempo. Então esses 3 atos não são sequenciados um no outro, porque não há tempo no plano divino, né? Eles são uma coisa só e nós não conseguimos imaginar o que é isso, porque primeiro a gente imagina, deseja, anseia, depois movimenta, né? A ação dos desejos e da vontade para enfim concretizarmos a realização das nossas intenções numa sequência temporal que é própria de seres que vivem no universo temporal, né? Por isso nós somos filhos do tempo, filhos da matéria e temporariamente filhos deste universo, impregnados, portanto, deste ritmo cronológico do qual nós não conseguimos nos evadir, né? Mas quando nós analisamos o nosso universo mais detidamente, nós vamos reconhecer que o nosso universo, ele representa um conjunto de leis que orientam todos os seus fenômenos, não é assim? O nosso universo, ele é um oceano de energias, de diversos quilates, né? Energias gravitacionais, caloríficas, nucleares, eletromagnéticas, etc., né? E o nosso universo tem um aspecto estrutural, que são os mundos de que se compõe. Então nós podemos dizer que no nosso universo existem 3 elementos: espírito, energia e matéria, né? A matéria é muito fácil de identificarmos, é claro, nós a percebemos nos nossos próprios corpos, né? E nos objetos que nos rodeiam. A energia também, né? Ela se dá à mostra na sua ação evidente. Vivemos num oceano de ondas que são transmissões de energias, né? Então o universo é um lago de energias e estamos imersos em princípios, em fundamentos, em leis que a ciência estuda e cuida de descobrir as suas expressões matemáticas, não é assim? E ninguém para se perguntar por que as leis elas se expressam numa linguagem matemática, por que elas são inteligentes, coerentes, né? E elas fazem com que o universo seja um todo integrado. Há uma lei que faz isso tudo, né? Então o universo, ele é uma consciência, podemos chamá-lo assim, né? O espírito do universo, o corpo de leis do universo, é o espírito do universo, é a entidade abstrata do universo. O universo tem o seu aspecto dinâmico, que é o aspecto energético, e seu aspecto estrutural, que é a matéria. Assim nós identificamos 3 elementos fundamentais formando a nossa realidade, que é o espírito,
a energia e a matéria. E aí nós temos uma expressão da famosa Trindade Universal, não é? O Espírito, referenciado como Espírito Santo, a energia como o Pai, o Verbo, a ação, e a matéria como o Filho, a carne, né? O produto. Então aí nós temos com bastante coerência a Trindade Universal, tão dita e tão famosa, né? Ao longo da história. Pai, Filho e Espírito Santo, no entendimento de Ubaldi, é de certa forma invertido, tá certo? É Espírito Santo, Pai e Filho, né? Espero que vocês não confundam isso, tá certo? Nós estamos acostumados a colocar Pai como, né, a primeira pessoa da Trindade, Filho e Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E com o Ubaldi nós invertemos essa Trindade clássica, né? Colocando o Espírito como a primeira pessoa, Pai permanece como segundo e o Filho como terceira, né? E nos parece que aí tem uma lógica realmente, né? É mais lógico assim, tá? Então aí nós temos a famosa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, invertida, né, pelos conceitos de Ubaldi, em Espírito, Pai e Filho, que é o Criador, o Verbo e a criação, né? Nós de fato encontramos mais coerência, né, nessa pequena inversão da Trindade feita por Ubaldi. Ela nos dá uma compreensão melhor do que é esta Trindade, se nós partíssemos, né, do Pai, né, o Verbo, a ação, o Filho e o Espírito por último. Mas enfim, é uma mera questão hierárquica que não nos traz muita confusão, né? Tá certo? Porque aí nós temos então lá do outro lado, né? Acredito aqui, né? O Pai, o Espírito Santo e o Filho, né? Seria o Espírito, o Pai e o Filho da Santíssima Trindade. Seriam três pessoas, né? Ao longo do tempo isso gerou um grande mistério, né? Um grande mistério da teologia, né? E que com o Ubaldi a gente tem uma oportunidade de decifrar esse grande mistério da Trindade Universal. Mas nós sabemos que esse conceito de Trindade, ele não é próprio da tradição cristã. Ele está imerso em muitas culturas. E trouxe aqui para vocês só o exemplo, né, da tradição védica dos hindus, que nos falam que a Trindade tem um aspecto ternário, né? O Brahma, o Vishnu e o Shiva, né, que representam os três deuses da Trindade, muitas vezes representado por um único Deus com três faces, né? Vocês já viram? Três rostos, né? Três rostos no mesmo Deus, que é o Deus Brahma, é o Deus Criador, é o Espírito, né? O Deus Vishnu, que é o Deus apaziguador, né? E o Deus Shiva, que é o Deus destruidor ou transformador, né? Nesses três aspectos nós vamos encontrar a expressão da mesma Trindade presente na tradição cristã, né? Como Pai, Espírito, Pai e Filho. No taoísmo nós vamos enxergar também uma Trindade, né? A unidade do Tao, no taoísmo, ela se divide num aspecto positivo e num aspecto negativo, em forças yin e yang. As forças yin e yang se abraçam para produzir o todo. E aí temos uma Trindade, né? O Tao, o Yin e o Yang compõem uma verdadeira Trindade, imerso numa indissolúvel unidade, né? Porque essas forças não podem ser separadas, elas não têm existência isoladas, né? Segundo os conceitos do taoísmo. Embora estejam momentaneamente bipartidas, elas fazem parte de um todo, né? Enxergamos aí também a mesma Trindade, né? Então nós enxergamos a Trindade no universo, nas três dimensões próprias do universo, né? A dimensão da matéria, a dimensão da energia, a dimensão das leis. Nós enxergamos isso no átomo, né? O átomo é feito de princípios, de funcionamentos, os famosos postulados quânticos, né? Que fazem o átomo funcionar. Digamos assim, é o espírito do universo, né? Perdão, o espírito do átomo, né? O átomo é um nicho energético profundamente dinâmico, né? Temos o segundo elemento, e o átomo é feito de partículas que são, né, os elementos que o integram, compondo então uma trindade, né? A trindade de valores
onde nós enxergamos a matéria como a trindade mínima, o elemento mínimo da trindade. E nós sabemos que o nosso universo é assim também, né? A contraparte física do universo é a mais exígua da existência, embora para nós seja tudo a matéria, mas a ciência hoje nos afirma que a matéria que nos compõe, a matéria que compõe mundos, astros, sóis, galáxias, essa matéria representa 0,4% da totalidade do universo. Vejam que é uma porção exígua, né? A grande porção do universo é energia, né? 97% do universo é energia, que é feito de 73% de energia escura, 23% de matéria escura, que é energia também, né? Sobra 4%, 3,5% são partículas difundidas pelos espaços e sobra 0,4% para formar astros, né? Que está escrito aqui, ó, astros, estrelas, etc. O átomo é assim, 0,4% é a sua contraparte física. E o homem, é claro que o homem é também uma entidade ternária. É claro que a nossa parte material representa 0,4% da nossa totalidade. 99,6% do que nós somos é invisível para nós, né? É imponderável. Quer dizer que podemos destruir os 0,4% que não nos destruiremos, né? Isso é evidente porque partimos do princípio que somos um conjunto de átomos, basta isso. Se nós somos um conjunto de átomos, nós somos energia, né? Temos em nós fundamentos biológicos que nos constituem, princípios que nos formam e a nossa própria consciência, que é o nosso ser abstrato, né? E temos as energias que nos movem, não só as energias espirituais, perispirituais, energias sutis, mas as próprias energias emiscuídas nos nossos átomos, né? Então nós somos feitos tal qual o universo. Possuímos em nós os três elementos. Somos espírito, energia e matéria. Somos espírito, pai e filho. Nós expressamos em nós a mesma trindade divina, porque nós herdamos deste modelo do nosso Pai Celestial, né? Isso está lá na trindade espírita, né? O homem feito de três partes essenciais, o corpo, o espírito e o perispírito, refletindo então essa trindade, né? De forma que o nosso universo, ele é feito de uma constituição eminentemente imponderável. Uma imponderabilidade sustenta toda a realidade que estamos imersos. Essa imponderabilidade que sustenta o nosso universo, ela é produto da mente divina. Então nós estamos imersos, digamos assim, na mente divina, né? Estamos imersos no austro do Criador, né? No campo do Criador, de tal forma que até o vazio ele é criativo, né? O vazio é pleno, e a nossa própria ciência, a física quântica, já se deu conta dessa realidade. Não existe o vazio absoluto. O vazio está pleno de forças e partículas virtuais, né? Portanto, nós trouxemos aqui para vocês algumas citações interessantes, né? O universo foi criado do nada, como anunciou a revelação. Isso lá é o balde em Deus e o Universo, né? A criação do nada foi a verdadeira criação. Na verdade, o nosso universo não é uma criação, e nós já estudamos isso em Deus e o Universo, né? O nosso universo não é uma criação, é uma transformação do universo original, porque a verdadeira criação é a criação do sistema, não do antissistema. O homem atribui ao espaço, de forma inteiramente arbitrária, os dois atributos de vacuidade e imobilidade, sem saber se eles efetivamente correspondem à realidade física. Há, entretanto, uma única realidade constitutiva do universo físico: o espaço fluido, imóvel e o seu movimento. Os movimentos circulares dessa substância conformam os sistemas atômicos e astronômicos de que resulta a matéria. Os seus movimentos ondulatórios constituem a energia, né? Então esses são conceitos que o Baldi nos traz neste capítulo, que eu achei muito interessante, né? E o Baldi está aqui nos propondo que essa trindade
ela é a própria gestação existente no nosso universo, né? Ela está inserida na dimensão espacial, porque o próprio espaço, ele é gerador de universo, gerador de matéria, gerador de energias. Tá claro? Porque o próprio espaço está impregnado da substância divina, não é? E é o que a ciência fala. Isso aqui são citações de cientistas, né? Trouxemos aqui para vocês o Chopra, que é um estudioso da física quântica, né? O átomo é quase totalmente vazio. Isso significa que somos feitos de vazio, mais do que qualquer coisa. O vazio é nossa matéria-prima, né? Então nós somos muito mais etéreos do que imaginávamos, porque o próprio átomo é uma essência etérea, né? O vazio está cheio de energia invisível à espera de se aglutinar na matéria. Parece o balde, né, falando, sendo que o balde diz exatamente isso muito tempo antes. O vazio é o útero da realidade. Uma infraflutuação quântica do vazio gerou nossa galáxia. Nossa galáxia nasceu do vazio, né? É o que a ciência chama de vazio criativo, do tudo nada, né? Então a ciência já se deu conta de que o nosso universo, ele está imerso em potências inimagináveis que a própria ciência não sabe explicar de onde que vem, né? Onde vem essa potência criativa do vazio, né? É muito interessante nós observarmos isto, né? A partir daí o balde nos traz o conceito de substância. E é preciso nós pararmos um pouquinho para entendermos o que é substância. É a matéria-prima da criação, é o substrato da realidade, é o que faz tudo que existe. Tudo existe porque tudo está feito de substância. E substância, então, é a essência de tudo que existe. De tal forma que nós não sabemos definir o que é substância, a não ser entendendo que a substância é o substrato de tudo, né? Por exemplo, quando nós imaginamos um átomo que é feito de partículas, né? O elétron, o próton e o nêutron, você pode parar e se perguntar, mas do que é que essas bolotinhas diminutas são feitas? Porque elas têm peso, né? A ciência hoje nos diz que elas são feitas de umas partículas menores chamadas quarks, que são as menores partículas de matéria que existem, são diminutíssimas, né? Os quarks, né? Por exemplo, se o átomo fosse aumentado e adquirisse o tamanho da Terra, a ciência nos fala que o próton seria do tamanho de uma roda gigante. O que é uma roda gigante em comparação ao tamanho da Terra? Quase nada, né? E o quark seria do tamanho de um CD. Consegue imaginar isso? Que é um CD diante da Terra. A Terra seria feita por um punhadinho de CDs. Não tem matéria. Seria um vazio, feito de uns CDzinhos flutuantes. Tá claro? Entenderam o que é isso? Vocês compreenderem que não tem nada no átomo, vocês não enxergariam nada, né? Um CDzinho, né? Orbitando em torno de dois CDzinhos, né? O átomo de hidrogênio, um CDzinho no núcleo, o próton e o elétron girando ao redor, né? No diâmetro da Terra, não tem nada no átomo. Aí surge a pergunta: o quark é feito de quê? Qual é a substância que forma esse CDzinho, esse quark? E a ciência não sabe explicar. É a substância. É claro? Nós não sabemos, né, definir a essência dessa substância, mas ela é o que constitui tudo que existe. Então a substância é o constituinte da matéria, é o constituinte da energia, é o constituinte do espírito. Tá claro? Então nós não podemos pensar em substância como algo limitado no espaço e no tempo, algo palpável, algo mensurável. Não é isso. A substância, né, nós podemos dizer que é uma parcela do pensamento de Deus, e você não consegue, não é a expressão de Deus, né?
é a expressão da mente de Deus, é a substância de Deus. Está claro? É a substância, mas ela não pode ser palpável, ela não pode ser mensurável, ela não pode ser contida, né? Tá certo? É uma substância pensante, digamos assim, né? Então o balde define para nós a substância. A matéria-prima da criação é uma eterna e indestrutível substância de natureza pensante. Isto é, que possui como atributos fundamentais a inteligência e o conhecimento. Este é o estado originário de que se derivou o universo, da mente de Deus, como qualquer obra humana deriva da mente do homem. E aí vocês entenderam o que é substância? A gente entende, mas não entende. Você consegue, né, entender que alguma coisa forma o substrato da realidade, mas isso é indecifrável, né? A ciência moderna chama isso de quid, que é uma palavra em latim que significa o quê, né? Então é um quê, tudo é feito de um quê, né? Um quê forma energia, o quê é o quê, o quê é o quê, não tem jeito de explicar o que é o quê, né? É um quid, né? Isso é substância, tá? E quando a gente vasculha os mitos da criação, nós vamos nos deparar com, né, os antigos pensadores sempre procurando um substrato para a criação, algo através do qual os deuses ou Deus cria, como a Gênesis, por exemplo, vai mostrar que Deus cria a partir das águas fundamentais, né? É uma nítida simbologia da substância de Ubaldi, né? O apeiron de Anaximandro, o quid da física moderna, tudo isso é substância, que o Ubaldi simboliza por ômega. Então, substância é o substrato da realidade. Bem, uma vez que nós entendemos o conceito de substância, o Ubaldi nos diz que tudo é feito de substância. O espírito é a substância no seu estado estático, na sua plenipotência. A energia é a substância dotada de movimento e de trajetória. É a substância no seu estado oscilante. E a matéria é a substância presa num ponto do espaço, gerando massa. Mas tudo é substância. O que define e distingue a matéria da energia e do espírito é o estado vibrátil da substância, dizendo que o substrato comum entre os três elementos é o movimento. Quanto maior o movimento, na menor unidade possível, nós temos uma maior expressão de massa, né? Tá certo? Então, o que faz a substância se expressar no nosso universo é o seu movimento fechado, né? Isso aqui gera uma ideia chamada monismo, que nos diz que tudo é uma coisa só, tudo é feito de uma coisa só. Não há diferença entre matéria, energia e espírito. O Ubaldi chamou isso de princípio unitário, né, que abraça num estreito monismo a matéria, a energia e espírito, e faz da realidade uma expressão do fisiodinamo-psiquismo. Matéria, energia e espírito estão intimamente ligados, né? Então diz o Ubaldi que o espaço-substância gera espaço-pensamento, que gera espaço-energia, que gera espaço-matéria. Tudo é feito de espaço, tudo é feito de vazio, né? Esse é o vazio criativo da física moderna, né? Tá certo? Onde se expressa a substância, né? Portanto, o princípio genético, ele parte do movimento, e diz o Ubaldi nesse capítulo: a criação do plano físico a partir do nada ocorreu quando a ideia, dinamizando-se, gerou centro-movimentos de potência variada, ou seja, vórtices ou condensações físicas de várias densidades, segundo a grandeza dos impulsos transmitidos. Compreenderam isso? Está claro? Através do movimento, então, a substância dinamizou-se, gerou energia, condensou-se, formou as expressões físicas do universo, a matéria, né? Essa é uma concepção unitária, a concepção monista, que diz que tudo é feito de uma coisa só,
E esse princípio monista, que não é o foco do nosso estudo nesse instante, né, diz o balde: por instinto, o homem sente uma misteriosa potência nas grandes concepções unitárias, porque elas nos dão o senso de Deus uno, elevando-nos a Ele, né? Então, através desse conceito de substância, tudo é filho de Deus, tudo está inserido no universo divino, levando Paulo a nos dizer que nele existimos, nele nos movemos, né? E o André Luiz referir-se a esse conceito dizendo que nós vivemos em Deus como peixes dentro de um aquário, né? Estamos imersos na realidade divina. Então o balde, na grande síntese, nos deixou o belíssimo conceito do ciclo da substância, em que a substância ela participa de dois movimentos, um movimento de condensação e um movimento de expansão. Aqui ele simboliza alfa por espírito, beta por energia, gama por matéria, e diz que há no nosso universo um movimento em que espírito se condensa em energia, energia se condensa em matéria, matéria se descondensa em energia, energia restitui o espírito, gerando o ciclo da substância, que é a respiração divina, né? É o austro divino, Deus que expira substância e gera tudo que existe e aspira novamente a substância em direção a si, gerando esses dois movimentos, contração e expansão, né? Aparente destruição e reconstrução, que é o ciclo da substância, onde nós vamos enxergar então a interdependência dos três constituintes do universo, os três elementos da Trindade divina: Espírito, energia, matéria, né? O Espírito, o Pai, o Filho, que vão estar presentes em tudo que existe, né? Só que na nossa realidade nós vivemos uma Trindade invertida, porque na verdade a Trindade que se expressa no nosso universo não é a Trindade originária de Deus. Existe uma Trindade divina perfeita no sistema que nós não sabemos o que seja, né? Porque no universo original será também, né, produto de um aspecto ternário da substância divina, mas eu não sei dizer o que é energia e o que é matéria no reino do absoluto. Não é a matéria que encontramos aqui, nem a energia que conhecemos, né? São elementos distintos de expressão da substância, porque no nosso universo nós temos uma inversão da Trindade. A Trindade original, a matéria era um ponto em potencial, envolto por um tipo de energia que desconhecemos, na dimensão do Espírito, né? Então temos aqui Espírito, energia, matéria no seu estado original, como Deus nos criou, em que a matéria era uma potencialidade em nós, não era uma realidade. Nós não fomos criados vestidos de matéria. Trazíamos em nós um potencial de gerar matéria. Com o processo da queda nós nos invertemos. A matéria cresceu, ficou por fora, o espírito, a energia intermediária, o espírito ficou imerso na intimidade, como que oculto na realidade em que vivemos. Porque na nossa realidade o espírito é como se não existisse, né? É isso? Então nós somos seres invertidos, participamos de uma trindade invertida. O espírito, energia e matéria que existe em nós não é a trindade original de Deus, é a trindade decorrente do processo de queda. Então estes são os famosos três aspectos da substância, ou três pessoas da Divina Trindade, que nós vamos encontrar em diversas expressões fenomênicas. E aqui nós fizemos uma coleção delas, né, de expressões fenomênicas da Divina Trindade. Comecemos lá por cima, né? Espírito, energia, matéria. Princípio mecânico, mecânico aqui é lei, tá? Princípio de leis. Princípio dinâmico, princípio estático. Princípio, trajetória, estrutura. Lei, ação, efeito. Essência, fase, forma. Pensamento, vontade, produto. Conceito, movimento, realização. Ideia, atuação, ato. Abstrato, relativo, concreto. O ideal, o vir a ser, o fim. A dimensão consciência, a dimensão tempo, a dimensão espaço.
o Criador, o Verbo, a criatura, o amor, o amante, o amado. Esse daqui foi do Pastorino que nós colhemos essa expressão da Trindade. Enfim, a tradicional, Espírito Santo, Pai, Filho, né? Então todos esses são expressões da Trindade divina, que são manifestações de uma mesma substância, né? Compondo um todo indissolúvel, uma unidade indissolúvel. Então, onde aos nossos olhos as coisas parecem distintas, isto é uma ilusão para nós, né? Porque nós enxergamos matéria como uma coisa, energia como outra, espírito como uma outra muito diferente, e na verdade eles são filhos do mesmo princípio, né? Tudo são produtos da mente divina, tudo são feitos de uma coisa só. Tá claro? Assim como a água, né? Que nós identificamos no estado vaporoso, no estado líquido, no estado sólido como uma coisa só. Não é verdade? A água congelada para nós é a matéria. A água no estado líquido é a energia. A água no estado vaporoso é o espírito. Mas é uma coisa só, feito de uma única substância, né? Aí nós identificamos então a unidade na sua expressão ternária, né? E aí nós encerramos o nosso estudo de hoje com esta afirmação do Evangelho: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus para nós agora é a expressão pura da Santíssima Trindade. Não é a expressão exterior da Santíssima Trindade que nós enxergamos no nosso mundo. Na essência desse aspecto ternário da substância é que nós vamos encontrar a realidade divina, a expressão divina do absoluto, que é o reino de Deus, né? Então assim nós fizemos um rápido passeio por este capítulo.